Oi, meu nome é Bianca, eu faço parte do grupo 6, composto por mim, pela Fernanda, a Heloísa, Maria, Laura e o Frederico. E a gente vai falar um pouco sobre a ordem de bactérias rickettsiales. Bom, a gente vai começar trazendo um pouco sobre uma introdução, né, sobre essas bactérias, o histórico delas, as características fisiológicas e morfológicas, o metabolismo e crescimento, a genética, um pouco da virulência, do diagnóstico e da resistência a antimicrobianos por parte dessas bactérias. Para começar, vamos falar da taxonomia. A Rickettsia é uma ordem de bactérias do subgrupo Alpha-Probacteria e se divide em duas famílias, a família Anaplasmaticea e a família Rickettsiaceae. Dentre essas famílias, encontramos diversas espécies, como Anaplasma, Ehrlichia, Rickettsia orienta, que são responsáveis pela transmissão de algumas doenças, como tifo, febre maculosa, erliquiose, entre outras. Elas se destacam por serem bactérias gram-negativas, então elas possuem uma parede celular de peptídeo glicano e lipopolissacarídeo, além de apresentar uma membrana externa e um espaço chamado periplasma, onde podem ficar armazenadas toxinas que vão auxiliar na sua sobrevivência. A coloração de Gimenez é fundamental para sua observação no microscópio, uma vez que esses micro-organismos não se coram de maneira tradicional pela técnica de Gram. Essas bactérias são intracelulares obrigatórias e têm uma afinidade particular pelo parasitismo de células endoteliais. Elas não possuem flagelo, então elas não são bactérias móveis. O gênero Rickettsia está predominantemente associado a artrópodes hematófagos, como carrapatos, piolhos, ácaros, pulgas, que são vetores de algumas doenças para humanos e animais. O primeiro estudo sobre a Ricketts foi feito por Howard Taylor Ricketts em 1906, que também identificou o carrapato como o principal vetor de transmissão. Enquanto ele estava na Universidade de Chicago, ele planejou uma investigação sobre a febre maculosa das Montanhas Rochosas, e ele passou 4 anos pesquisando sobre essa doença. Como parte de sua pesquisa, ele contatou pessoas que tiveram essa doença, investigou e coletou animais infectados. Apenas no segundo ano de sua investigação, ele e seu assistente identificaram o carrapato de madeira como os principais portadores do bacilo que causava a febre. A bactéria recebeu o nome em homenagem ao cientista que a encontrou. Um tempo depois, ocorreu um surto de tifo na cidade do México, que chamou a atenção desse cientista e fez com que ele se mudasse para lá em 1909. Lá, ele aprofundou suas pesquisas e descobriu que o tifo e a febre maculosa eram muito semelhantes. Isso fez ele chegar à conclusão de que os insetos espalhavam ambas as doenças. Porém, sem conhecimento da doença, um cirurgião francês chamado Jules Henri Nicole identificou o piolho como o culpado da transmissão do tifo. O período final da pesquisa de Rickettsia foi interrompido por uma doença crítica, poucos dias depois de ele ter isolado o micro-organismo que ele afirmava ser o causador do tifo. Rickettsia morreu dia 5 de maio de 1910, provavelmente devido à picada de algum inseto infectado. A descoberta do tifo foi feita um tempo depois por Rocha Lima, em 15 de fevereiro de 1916. Esses cientistas foram de suma importância para a descoberta de novas espécies de bactérias pertencentes à ordem de Rickettsiales, para a elaboração de métodos preventivos e tratamentos para tais doenças. Agora, já as características fisiológicas das rickettsias. Elas são bactérias que possuem citocromos, ou seja, os citocromos eles são proteínas de membrana que são responsáveis pelo transporte de elétrons para dentro e fora da célula. A grande maioria das rickettsias são aeróbias, ou seja, elas preferem o meio ambiente ali com oxigênio. Elas são bactérias imóveis, elas vão liberar gás carbônico, vai ter um pH ótimo ali de sobrevivência, que é ali na base do neutro, que é em torno de 7, com exceção da Rickettsia proazec. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as características morfológicas das Rickettsia. Em primeiro lugar, elas são bactérias gram-negativas, ou seja,
Elas não vão possuir o ácido teicoico em sua composição de membrana. Elas vão ser mais finas e mais maleáveis do que as gram-positivas, por conta da espessura da parede. E, além disso, elas vão ter a quantidade de polipeptídeo-glicanos menor também do que em relação às gram-positivas. Lembrando que os polipeptídeo-glicanos, eles são formados pela camada peptídea e pela camada glicana. A porção glicana é formada por dois disacarídeos, que é o N-acetilmurâmico e o N-acetilglicosamínico, que são unidos aos peptídeos e juntos eles vão formar 4 aminoácidos. Além disso, elas vão apresentar diferentes formas de morfologia. Elas vão ter a morfologia de cocos ou também elas podem ter morfologia de bacilos. Basicamente, a forma de cocos é em formato esférico ou ovalado e o formato de bacilos é cilíndrico ou em forma de bastonete, igual está na imagem aqui no canto superior esquerdo. Elas vão ter uma diversidade de estrutura celular muito grande, porque já existem mais de 80 espécies codificadas e homologadas. Porém, cada uma dessas espécies, elas apresentam especificidade de proteínas de superfície. Isso impacta diretamente na produção de vacinas, porque as vacinas elas são feitas para, quando serem injetadas no ser humano ou no animal, o sistema imune ele seja capaz de reconhecer aquilo, que pode ser ou o RNA daquele vírus, ou pode ser pedaços, fragmentos, ou então pode ser até mesmo o vírus ou a bactéria inativada. Porém, é muito difícil no caso de Rickettsia, porque dentre essas mais de 80 espécies, a grande maioria delas apresentam composições muito diferentes. E a formação de vacinas para conformações diferentes é muito difícil. E além disso, a cada nova cepa, ela também pode ter mutações que dificultam ainda mais esse processo de fabricação de vacinas. Já com relação ao LPS na superfície da membrana celular, é uma coisa muito interessante, porque as Rickettsia já foi comprovado em estudos científicos que algumas podem não ter o LPS, algumas podem ter muito pouco. E o LPS ele é muito importante porque a camada lipídica ela vai liberar endotoxinas, principalmente na corrente sanguínea, e a camada polissacarídea, que são açúcares, vão ser muito importantes para o reconhecimento de células bacterianas e atuar como antígenos. Então, se algumas não possuem e outras possuem menos, elas ficam de certa forma mais vulnerável, porém não é o que acontece na prática, porque essas bactérias gram-negativas Rickettsia, elas podem transmitir doenças bem pesadas, como por exemplo a salmonela, a brucelose, o tifo, infecções por Escherichia coli, que são infecções principalmente intestinais. Então, em tese, era para elas serem um pouco mais frágeis, porém não o que acontece na prática. E a única Rickettsia que é capaz de sintetizar uma camada de LPS básica e, digamos que clássica, conforme é para ser, e é em outras bactérias, é a Rickettsia spp, que é a única capaz de ter essa biossíntese completa. Além disso, nós temos a Anaplasmataceae e a Otsugamushi, que é a causadora do tifo, que também tem esse LPS bem rudimentar em menor quantidade, comparado à Rickettsia spp. Os membros da família Rickettsiaceae, por exemplo, as espécies Orienta e Rickettsia, são os únicos membros da ordem Rickettsiales responsáveis por lisarem o vacúolo fagocítico do hospedeiro e residirem principalmente no citossol do hospedeiro.
Esse estilo de vida permite acesso a uma ampla gama de metabólitos do hospedeiro, alguns dos quais não podem estar disponíveis para bactérias fechadas em vacúolos. Na verdade, os membros da família Rickettsiaceae têm uma capacidade metabólica mais diminuída do que outros membros da ordem Rickettsiales. Ao contrário de patógenos citozolíticos notáveis, os membros da família Rickettsiaceae requerem uma célula hospedeira para replicação e não podem persistir extracelularmente. Para o gênero Rickettsia, que contém dezenas de espécies formalmente reconhecidas, variando de não patógenos a patógenos humanos graves, o tempo de duplicação normal é de 8 a 12 horas. Foi sugerido que o crescimento lento das Rickétsias se correlaciona com uma grande variedade de sistema de transporte e limitando a disponibilidade de metabólicos no citossol do hospedeiro, um fenômeno melhor percebido quando se considera o grande número de Rickétsias capazes de ocupar uma única célula. Apesar de gerar ATP via oxidação de glucagônio, as espécies da Rickétsias demonstraram possuir um sim-portador ATP-ADP denominado translocase de nucleotídeos, que troca ATP do hospedeiro por ADP bacteriano sem alteração no conjunto total de adenililatos. As membranas das Rickétsias também demonstram ser permeáveis ao NAD, outra fonte de energia do hospedeiro. A captação de UDP-glicose foi caracterizada e sugerida como sendo a principal fonte de açúcar para a síntese da camada de lipopolissacarídeo e peptídeo glicano. Ao contrário do ATP, os sistemas de transporte específicos para o NAD, UDP-glicose e monofosfato de nucleosídeos não foram identificados. No entanto, o consenso emergente foi que as Rickétsias contêm um elaborado conjunto de sistema de transporte para a aquisição de metabólitos do hospedeiro. Agora, a parte genética das Rickettsias, elas são bactérias que são intracelulares obrigatórias, ou seja, elas só completam o seu ciclo de vida no meio intracelular daquela célula. Ela precisa necessariamente estar dentro da célula para completar o seu ciclo. Se ela estiver fora, ela nem sequer começa o seu ciclo. Então, ela é obrigatoriamente intracelular. Ela vai possuir um genoma isolado. O que esse genoma isolado interfere? Basicamente, vai interferir na capacidade de mutação da célula e de diferenciação com relação genética. Por quê? Se ela vai ter genoma isolado, vai ser possível de criar apenas pequenas populações com o genoma daquela espécie. Então, fica muito difícil você ter bactérias com novos genes. E isso vai estar associado, se você não tem uma variabilidade genética, o que vai acontecer? A perda genética e a presença de pseudogenes, que são basicamente uma sequência nucleotídica de genes que são advindos de um gene normal, mas que não dá um produto funcional, ou seja, a bactéria ela tem aquele gene, só que ele não funciona, aquele gene ele está lá, mas ele não é transcrito para ter aquela determinada característica e expressar ela, principalmente, né? Ele meio que fica um gene desativado, ele está lá, mas não funciona. Uma característica muito peculiar: genes menores nas Rickettsias são mais virulentos. E isso foi comparado principalmente nas Rickettsias prowazekii e na Rickettsias TP. Cepas de bactérias foram colocados para experimento e os cientistas observaram que aqueles genes menores, eles basicamente vão ser mais virulentos e ter uma capacidade de fator de virulência muito maior do que aqueles genes com tamanho maior. Ou seja, isso está muito ligado então com a variabilidade genética e o fator de virulência da bactéria. E voltamos novamente ao fator da proteína específica. Se você tem uma proteína específica na membrana,
a decodificação daquela proteína ao longo do tempo, ao sofrer mutações, vai poder fazer com que aquela nova cepa venha com uma característica nova, que, igual eu falei anteriormente, vai poder dificultar a produção de vacinas. E eu vou falar um pouco sobre a virulência das espécies de bactérias da ordem Rickettsialis e como cada fator vai influenciar para determinar essa virulência. Só relembrando, a virulência ela é determinada pela capacidade do organismo de ocasionar uma doença. Então, quanto mais virulento um organismo é, menor vai ser a sua quantidade para poder desencadear a doença. Agora que a gente já revisou esse conceito, né? Dentro da ordem Rickettsialis, a gente tem dois grandes fatores que vão determinar majoritariamente a virulência dessas espécies, que seria o tamanho do genoma e as proteínas multitarefas. Bom, dentro da ordem Rickettsialis, a gente tem, né, uma espécie de evolução redutiva. Então, ao longo dos anos, as espécies dessa ordem, elas foram sofrendo mutações que ocasionaram na perda genética e, consequentemente, na perda de função. Basicamente, né, isso vai influenciar na patogenicidade, porque essa perda de genes ocasionou também uma perda justamente da parte do genoma que controla, né, a entrada, a replicação e a transmissão dentro da célula hospedeira. Então, isso vai levar ao aumento do dano a essas células hospedeiras, que, consequentemente, vai aumentar a virulência dessas espécies. Então, já tem relatos, né, estudos que provam que as espécies mais virulentas, elas têm, normalmente, um genoma menor do que as espécies não virulentas. Então, o primeiro fator é esse, o tamanho do genoma. O segundo fator são as proteínas multitarefas, que vão depender também, né, do tamanho do genoma, uma vez que essas proteínas multitarefas elas são uma forma de contornar a diminuição do genoma. Então, o que são essas proteínas? Basicamente, são subconjuntos proteicos que eles vão desempenhar mais de uma função relevante fisiologicamente. Então, já que o genoma ele é diminuído de tamanho, uma proteína vai desempenhar mais de uma função. E é importante lembrar também que essas funções elas são independentes uma das outras. Então, caso uma função de uma proteína seja desativada, seja inativada, né, a outra função dessa mesma proteína vai continuar ativa. Então, elas podem atuar como enzimas metabólicas, moléculas que vão acompanhar esses processos, ou como catalisadores de dobramento proteico. Então, aqui eu trouxe um esquema que vai sintetizar, né, os papéis já relatados dessas proteínas multitarefas dentro da ordem Rickettsialis. No inglês, né, é chamado de Moonlining, proteínas Moonlining, e basicamente elas vão atuar na adesão, na invasão da célula hospedeira, na motilidade das actinas, nos programas de morte celular, no tráfego vesicular, nas proteínas de turnover, que são aquelas que regulam a síntese e a degradação das moléculas, né, e estabelecem essa dinamicidade dos organismos. Também vão atuar na expressão dos genes e na imunomodulação. Então, apesar, né, de todas essas funções, a maior parte das proteínas vai atuar, na verdade, desempenhando a função de adesão e da modulação da atividade leucocitária. E agora, falando mais especificamente, né, sobre as espécies diferentes dentro da ordem Rickettsialis, a gente tem aqui a Anaplasma phagocytophilum. Basicamente, ela tem essas 6 proteínas multitarefas já relatadas, e eu não vou falar especificamente as funções de cada proteína, porque é um assunto muito extenso. Então, no final, qualquer coisa tem as referências e lá vai estar os artigos que vão descrever todas as funções detalhadamente. Mas eu vou trazer aqui pelo menos uma proteína de cada espécie, mais para entender como que isso acontece, né, no quesito da virulência. Então, no caso da Anaplasma phagocytophilum, a gente tem a enolase, que é uma proteína, né, uma enzima que catalisa a reação da conversão do 2-fosfoglicerato para o fosfenolpiruvato. E no caso da Anaplasma, dessa espécie, ela também pode se ligar ao plasminogênio, que no caso é a forma inativa da plasmina. Então, ela vai ajudar na infecção do patógeno, uma vez que ela também vai atuar na degradação da fibrina e na migração das células inflamatórias. Agora, falando de outra espécie, né, a Ehrlichia chafensis, ela tem essas 3 proteínas multitarefas,
E falando especificamente da TRP-120, ela tem algumas funções principais, né? Eu trouxe aqui 3, que ela vai atuar na regulação da apoptose e da autofagia, que consequentemente vai determinar a sobrevivência da bactéria. Ela também vai realizar a internalização dessa bactéria nas células hospedeiras, o que vai influenciar na infecção. E também ela vai fazer, além disso, a regulação da expressão gênica e dos processos metabólicos. Então, a virulência dessa proteína está relacionada com essas 3 funções. Falando agora sobre a Orientia tsutsugamushi, é uma espécie que tem 14 proteínas desses tipos, né, específicos, e eu vou falar só as funções da SCAC, que é uma proteína que tem relatado, né, 2 funções que vão desempenhar em um papel de virulência. Basicamente, ela vai mediar a adesão em células epiteliais e não epiteliais, e ela também pode mediar a invasão à célula hospedeira. E aqui agora falando das espécies do gênero Rickettsia no geral, né? São muitas espécies e elas têm essas proteínas em comum, que são 4, na verdade são 5, né? E falando especificamente da ROMP-B, é uma proteína que vai atuar na aderência e na invasão das células do hospedeiro, que consequentemente vão determinar a infecção bacteriana. Ela também vai atuar na mediação da aderência e invasão às células não fagocíticas e, além disso, ela também vai mediar a captação bacteriana. Aqui eu trouxe também um outro esquema que mostra aquelas funções que eu já mostrei anteriormente, mas agora relacionando cada proteína de cada espécie com a determinada, né, com a respectiva função. Então, a gente tem discriminado ali, né, entre parênteses, o A, que representa o gênero Anaplasma, a letra E para Ehrlichia, O para Orientia, R para Rickettsia e W para Wolbachia. Então, só para sintetizar, né, cada função e cada proteína com sua respectiva função. Falando mais especificamente agora do gênero Rickettsia, né, eu trouxe aqui algumas outras proteínas, além daquelas que eu coloquei também anteriormente, uma vez que o gênero Rickettsia, né, ele acaba sendo mais estudado e já tem relatos, né, estudos que as espécies patogênicas elas desenvolveram mecanismos para evitar a detecção intracelular e a sua eliminação dentro das células hospedeiras. Então aqui eu trouxe um esquema, uma imagem que sintetiza, né, o ciclo de vida intracelular das bactérias do gênero Rickettsia e cada fase também desse ciclo com as proteínas que vão atuar nessas funções. Então essas proteínas elas estão dentro do quadrinho azul. E aí basicamente ali o número 1, ele vai relatar a adesão da bactéria na célula hospedeira. Isso vai acontecer através da interação dessas proteínas de superfície da Rickettsia com os receptores da célula hospedeira. No número 2, ele está relatando a internalização da Rickettsia na célula, que vai acontecer por meio de cascatas de sinalização. O número 3 está sinalizando, né, os fatores de membrana que vão influenciar no escape da bactéria dos vacúolos. No número 4 é a replicação da bactéria dentro da célula hospedeira. Então, ela retira esses nutrientes das próprias células do hospedeiro para poder fazer essa replicação. No número 5 está relatada a formação da cauda de actina, e que vai, né, determinar a motilidade dessa bactéria dentro da célula do hospedeiro. O número 6 está discriminando, né, a disseminação dessa bactéria de uma célula para outra. Já o número 7, ele está exemplificando a quebra dessa estrutura de membrana vacuolar dupla, para daí ter o escape desse vacúolo, e aí a Rickettsia, né, a bactéria, ela vai reiniciar o ciclo de infecção dentro da célula hospedeira. Em decorrência da inespecificidade das manifestações clínicas de doenças causadas por rickettsiosis, o diagnóstico precoce é muito difícil, sobretudo durante as primeiras manifestações clínicas, que podem ser confundidas com outras doenças febris agudas, como malária, leptospirose, dengue e salmonela. Os sintomas característicos como febre, dor de cabeça intensa, erupção
infecções cutâneas associado à picada de carrapatos, piolhos, ácaros e pulgas sugerem o diagnóstico de ricticiose. As amostras clínicas que apresentam maiores vantagens para o diagnóstico da doença são sangue com anticoagulante, biópsia da escara de inoculação e até mesmo a coleta do carrapato do paciente. As amostras devem ser colhidas de forma estéril e preferencialmente antes do início do tratamento com antibiótico. Para diagnóstico laboratorial, se utiliza principalmente as práticas de reação imunofluorescência indireta, RIF, que é considerada o padrão ouro e consiste na pesquisa de anticorpo espécie específico presente nas amostras de sangue suspeitas, ocorrendo uma reação antígeno-anticorpo que gera um sinal de fluorescência nas amostras reagentes. Em geral, os anticorpos são detectados a partir do 7º a 10º dia da infecção, fase aguda da doença, período do início dos sinais clínicos. É recomendado uma nova soroconversão entre o 15º a 21º dia. Para considerar uma amostra reagente, é necessário que ocorra essa soroconversão, e o ideal é a quadruplicação do título entre a primeira e a segunda amostra de sangue, para que assim tenha um resultado mais confiável. O diagnóstico também é realizado por meio de pesquisas diretas da rictiésia, pela imunohistoquímica, que é realizada a partir de amostras de tecidos obtidas por biópsias de pele de pacientes infectados, principalmente os em estado graves, ou material de necrópsia, como pedaços de fígado, pulmão, baço, coração e músculos. A técnica de imunohistoquímica em lesões é considerada como o método mais sensível para a confirmação da doença em sua fase inicial. A reação em cadeia polimerase PCR é utilizada em amostras de sangue ou em tecido de biópsia-necrópsia para detectar o DNA das ricticiésias. Embora seja rápido, sua sensibilidade e especificidade podem variar entre os testes. As técnicas de biologia molecular possibilitam melhor e mais adequada caracterização espécie específica do agente etiológico, Rictiesias sp. As amostras que contêm células endoteliais, como pele e órgãos internos, geralmente apresentam uma sensibilidade diagnóstica maior ao PCR, já que as rictiésias patogênicas se multiplicam principalmente nessas células. Por outro lado, amostras de sangue, soro ou coágulo tendem a ter uma sensibilidade menor, pois o resultado positivo depende do grau de destruição endotelial que liberam grande quantidade de rictiésias na corrente sanguínea. Segundo o Ministério da Saúde, a cultura com isolamento da bactéria Rictiésia é o método diagnóstico ideal. Nele deve-se cultivar e isolar a rictiésia em laboratório especializado com condições rigorosas de biossegurança. A prática é realizada a partir do sangue ou de fragmentos de tecidos e até mesmo do carrapato retirado do paciente. Agora eu vou falar um pouco sobre a imagem do fluxograma de coleta e processamento de amostras para investigação laboratorial, utilizando como exemplo a febre maculosa, causada pela Rickettsia parkii. Após a suspeita clínica, pode-se fazer a coleta de carrapato no paciente se houver, soro na fase aguda e soro na fase de convalescência. Aí, após a asepsia do local da picada com carrapato, também pode fazer a coleta da crosta da escara e um suave da lesão. Todas essas amostras devem ser colocadas em frasco estéril. No processamento, com o suave da lesão e a crosta da escara, dá para se fazer isolamento de Rickettsia em cultura celular e extração de ácido nucleico. Com esses exames, pode-se ter o positivo para a Rickettsia e o sequenciamento gênico. Com o soro, dá para fazer a sorologia RIF e no carrapato do paciente, se houver, dá para encaminhar para o laboratório de referência do Ministério da Saúde. A resistência aos antimicrobianos é a capacidade do micro-organismo de crescer em um meio contendo antimicrobianos circundantes.
Existem diversos métodos para avaliar a suscetibilidade a antibióticos para a bactéria do gênero Rickettsia. Entre eles, os mais comuns são o teste de ensaio de placa e o ensaio colorimétrico. No geral, os compostos de doxiciclina e fluoroquinolona são consistentemente ativos contra as cepas de Rickettsia, diferente dos compostos cotrimoxazol, beta-lactâmicos e aminoglicosídeos. Os antibióticos macrolídeos, como lincosamida e estreptogramina, são inibidores quimicamente distintos da síntese proteica. Esses macrolídeos eles vão inibir a síntese proteica, estimulando a dissociação da molécula de peptidil RNA dos ribossomos durante o seu alongamento. O primeiro mecanismo de resistência aos macrolídeos são as modificações pós-transcricionais do RNA 23 pela adenina N6-metiltransferase. Essas enzimas elas vão adicionar um ou dois grupos metil a uma única adenina na região peptidiltransferase do domínio V do RNA 23S. Já os outros mecanismos são as modificações do local-alvo e o efluxo ativo do antibiótico da célula. A modificação do local-alvo dos antibióticos ocorre devido a mutações em algumas bases do domínio V do RNA 23S, que vão conferir resistência a esses antibióticos. Já as modificações do efluxo ativo, eles estão relacionados a codificações de proteína de efluxo que vão bombear o antibiótico para fora da célula, permanecendo assim baixas concentrações intracelulares desses antibióticos e ribossomos livres dele. Entre os compostos macrolídeos, as riquétias do grupo do tifo são suscetíveis à eritromicina, diferentes das riquétias do grupo da febre maculosa. Já a suscetibilidade à rifampicina ela é variada entre as espécies. Os compostos beta-lactâmicos, eles vão atuar na proteína de ligação à penicilina, que ela vai estar envolvida na síntese da parede celular. Essa resistência relacionada a essa classe de antibióticos, ela é mais frequentemente devido à presença de beta-lactamases, mas mutações em proteína de ligação à penicilina também vão resultar em uma baixa afinidade a esses antibióticos beta-lactâmicos. Essa resistência ela pode ser menos frequente devido a alterações na parede celular ou no efluxo ativo. A resistência dessas bactérias intracelulares a essa classe de antibióticos ela vai estar principalmente ligada à fraca penetração dos compostos beta-lactâmicos nas células. Nas Rickettsia felis, elas possuem em seu genoma uma composição que está relacionada à resistência a antibióticos, como a presença de beta-lactamase do tipo C, beta-lactamase da classe D, um homólogo de penicilina acilase e um sistema transportador multidrogas do tipo ABC. Os aminoglicosídeos, como a gentamicina, a eritromicina, a tobramicina, a amicacina e a estreptomicina, vão se ligar à subunidade 30S do ribossomo e vão conferir, assim, a inibição da síntese proteica. Mas essas bactérias que possuem uma resistência a essa classe de antibióticos, elas possuem uma resistência mais generalizada, ou seja, com mais de 50 enzimas modificadoras de aminoglicosídeos. E essas enzimas, elas podem ser classificadas como aminoglicosídeos acetiltransferases, aminoglicosídeos nucleotídeo transferases e aminoglicosídeos fosfotransferases. Além das enzimas modificadoras de aminoglicosídeos, nós vamos ter o sistema de efluxo, que também é um sistema que dá característica a essa resistência dessas bactérias. E existe também uma especificidade das riquétias do grupo da febre maculosa, porque elas possuem uma resistência natural à eritromicina. Isso pode ser explicado devido a essas riquétias do grupo do tifo possuir uma diferença tripla de aminoácidos na região altamente conservada da proteína ribossômica L22, em comparação com as riquétias do grupo da febre maculosa. Além disso, possui a resistência à rifampicina. O mecanismo molecular da atividade da rifampicina envolve a inibição da RNA polimerase dependente de DNA.
Essa rifampicina ela vai se ligar à subunidade beta da RNA polimerase e vai resultar na inibição da transcrição. As bactérias do gênero Rickettsia, elas possuem uma resistência natural à rifampicina. Isso devido a mutações no gene RPLB e, além disso, possuem também um outro método de resistência, que é o sistema de efluxo. O sulfamectosazol é um análogo estrutural do ácido aminobenzoico e concorrente do PABA na síntese do ácido dihidropteroico, na primeira etapa da síntese do ácido dihidrofólico. Já o trimetoprima é um análogo do ácido dihidrofólico, componente essencial na síntese de aminoácidos e nucleotídeos que inibem competitivamente a enzima dihidrofolato redutase na via do folato. A resistência ao sulfamectosazol deve-se principalmente a mutações no gene estrutural do dihidropteroato sintase. Já a resistência ao trimetoprima deve-se principalmente devido a vários mecanismos, que incluem a superprodução do hospedeiro da enzima dihidrofolato redutase, mutações no seu gene estrutural e a aquisição de um gene que vai codificar uma enzima dihidrofolato redutase em resistente. Bom, como considerações finais, a gente tem que o estudo dessas bactérias da ordem Rickettsia, ele revelou uma complexidade enorme nos quesitos da biologia, da ecologia e das interações com o hospedeiro. Então, essas características elas acabam por desafiar a compreensão dessa ordem e destacam também a necessidade de uma pesquisa contínua para que a gente possa revelar, né, as novas informações que essas bactérias vão demonstrando a cada dia. Como essas bactérias elas acabam por ocasionar diversas doenças, elas têm uma importância muito grande, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. Então, elas são agentes causadores da febre maculosa, da monoplasmose e da erliquiose, né? Apenas alguns exemplos das doenças que essas bactérias causam. E por isso é muito importante a gente compreender a patogênese e a epidemiologia para poder desenvolver estratégias eficazes para a prevenção e controle dessas bactérias. No quesito dos diagnósticos terapêuticos, a gente precisa compreender qual que é o papel, né, da resistência aos antimicrobianos, como a Fernanda falou, e a gente precisa identificar qual que é a causa para poder tratar. Então, por conta dessa diversidade de espécies, acaba que os desafios eles são maiores, devido também à natureza intracelular das bactérias da ordem Rickettsia. Então, é crucial desenvolver esses métodos de diagnóstico mais sensíveis e terapias direcionadas para melhorar o manejo clínico dessa doença. E isso está diretamente relacionado também com a interação hospedeiro-parasita. Então, como eu falei, nos fatores de virulência, é extremamente importante a gente compreender quais são eles e também compreender o papel deles, uma vez que são diversos fatores de virulência. Como eu falei, são muitas proteínas e cada proteína vai ter mais de uma função. Então, isso vai influenciar diretamente essa relação com o hospedeiro-parasita. E nós, como médicos veterinários, precisamos compreender essas interações para poder elucidar, né, esses mecanismos de patogenicidade e também a adaptabilidade desses micro-organismos. Bom, no geral, a gente tem que... A genômica, né, ela avançou em um nível que as informações sobre as bactérias, não só da ordem Rickettsia, mas no geral, essas informações acabaram se tornando cada vez mais específicas e por conta disso a gente precisa estar sempre atento a essas novas informações e estar atualizados, até porque essas abordagens elas são muito inovadoras e a cada dia novas estratégias de estudo são criadas e vão revelando cada vez mais informações sobre essas bactérias. Então, é extremamente essencial o estudo dessa ordem de bactérias. Então, nós, como médicos veterinários, é importante que nós tenhamos uma consciência dessa abordagem, que acaba sendo multidisciplinar, uma vez que vai integrar os elementos de microbiologia, de genética e de ecologia, além da medicina veterinária e de saúde pública. Então, é preciso que tenha uma colaboração entre essas diferentes áreas
para que a gente consiga ter avanços significativos no entendimento desses organismos, e não só da ordem Rickettsialis, mas também, no geral, de todos os micro-organismos que vão desempenhar um papel de importância na medicina veterinária e na medicina humana. Bom, aqui tem as nossas referências que nós utilizamos para esse trabalho, e muito obrigada pela atenção.